O protagonista estava apanhando feio do meio-irmão, depois é morto de forma brutal e, para piorar, a namorada não aguenta a dor e acaba tirando a própria vida. Tristeza total. Antes disso, a garota ainda deixa um recado, que ele precisaria aprender a se virar sozinho. Quando o protagonista abre os olhos, surpresa, não tinha mais ninguém ao lado dele, e a confusão só aumenta quando percebe que, teoricamente, deveria estar morto. Afinal, Xiaoming tinha acabado de fulminar ele com um raio. Nesse momento, o alívio vem de onde menos se espera. Coco, o cachorro fiel, aparece correndo, abanando o rabo e latindo de felicidade. O garoto, emocionado, abraça o bichinho como se fosse a única coisa boa que restava, mas logo as lembranças voltam, junto com a dor. Xiaoming tentando matá-lo a todo custo. Mais um raio brilhando nas mãos dele e a pergunta que ficou sem resposta. Por quê? Min não falou nada, apenas lançou o golpe. O protagonista caiu no chão ensanguentado, sem forças. Até Coco sofreu nas mãos de Xiao, deixando a cena ainda mais cruel. De repente, tudo muda de novo. Ele se vê no parque. Wu surge diante dele e diz que aquilo foi o que salvou sua vida. Tao, sem entender nada, lembra que seu pai adotivo era o mesmo que tinha acolhido Mina e massacrado toda a sua família. Enquanto tenta juntar as peças, uma voz familiar chama por ele. Su aparece pedindo para que não siga uma garota que na verdade era cúmplice de Shamba. Yang também entra na cena, com aquele sorriso malicioso de vilão clássico, dizendo que não devia ser insultado. O protagonista fica sem chão. Como o Xin ainda estava vivo, só então percebe o inacreditável. Ele tinha renascido, voltado exatamente para os acontecimentos de um ano atrás. Era uma segunda chance. Nesse novo começo, Wu aparece lembrando que Zhu Dao era tratado como fracassado por não dominar artes marciais. As memórias da quase morte voltam como um soco, Xiaoming avançando para acabar com ele. Só que dessa vez alguém entrou no caminho. Xin, corajoso, se jogou na frente e levou o golpe para proteger o protagonista. A cena termina com a garota gravemente ferida e Xiamba correndo para socorrê-la. Dentro do carro da gangue de Janan, o caos só aumentava. De repente, Su assumiu o controle da situação. Nesse momento, Wu jurou para si mesmo, não deixaria Xue e sua família morrerem de novo. Já tinha tido uma segunda chance, não ia desperdiçar. Tomado pela raiva, ele gritou para o líder que não deixaria aquilo acontecer. Xiamba, no entanto, não se abalou. Tomou o volante, lançou um aviso frio de que era melhor não se interferir, bateu a porta do carro e partiu em disparada. Tao não pensou duas vezes e saiu correndo atrás. Mas nem tudo saiu como ele queria. Tropeçou numa pedra e foi parar no asfalto. A cena ficou até meio triste. Coco correu para perto dele, latindo alto para um carro que passava, como se quisesse pedir ajuda. Tao, desesperado, só conseguia pensar que não podia perder mais ninguém. E foi nesse instante que algo estranho aconteceu. O anel brilhou outra vez. Uma voz do sistema surgiu do nada, avisando que os dados do mestre tinham sido atualizados com sucesso. Na frente dele, apareceu um painel, mostrando todas as suas características, como se fosse um jogo de RPG. Tao ficou sem entender nada, até que o sistema ofereceu a chance de despertar suas habilidades, em troca de uma taxa. Sem hesitar, o garoto aceitou. Segundos depois, a confirmação veio. Pagamento concluído. Uma luz dourada tomou conta do corpo dele, e uma energia absurda percorreu cada músculo. Era uma sensação nova, poderosa, quase inacreditável. Com essa força recém-desperta, Tao disparou correndo atrás do carro de Janan. A velocidade dele tinha aumentado muito, mas ainda não era o bastante. A diferença era gritante. Shamba estava no nível mais alto da dimensão amarela, enquanto Wu mal tinha começado no nível mais baixo. Desesperado, ele perguntou ao sistema se existia alguma forma de evoluir mais rápido. A resposta foi direta. Com o dinheiro, tudo era possível. Tao não pensou duas vezes. Pegou suas economias e investiu tudo. O resultado foi imediato. Ele alcançou o nível mais alto possível. Wu seguiu correndo atrás do carro de Janan para salvar Tin. Dentro do veículo, a situação também ficava cada vez mais tensa. Shamba agarrou a mão da garota e, em tom provocativo, Versila ainda perguntou: "Ela é mesmo uma dama?" Su, sempre firme, rebateu quando zombaram de Tao. Disse que ele era um bom rapaz. O trovão riu, debochando que aquele garoto nunca teria força para protegê-la. Só que Shay não deixou barato e prometeu que ela mesma cuidaria da segurança dele. Essa atitude deixou Zhang surpreso, afinal não esperava que uma garota tão bela fosse perder tempo com ninharias.
mas ela provou o contrário. Empurrou ele sem medo, pegou uma faca e encostou uma própria garganta. A tensão foi quebrada de forma chocante quando o protagonista simplesmente ultrapassou o carro e o parou com as próprias mãos. O impacto fez a faca cair das mãos de Zhu, que ficou sem reação. Até Sandá ficou pasma com a força repentina que Tal demonstrava. O bandido não perdeu tempo. Saiu do carro, revelando que não era tão primitivo quanto parecia. Então, Wu falou que já que Xiang libertou Qin, o pouparia dessa vez. Só que o inimigo soltou uma risada arrogante e lembrou que ele ainda estava apenas na dimensão amarela. Logo em seguida, os guarda-costas apareceram, prontos para atacar. Mesmo com a vantagem numérica, não tiveram chance. Tal avançou com movimentos rápidos e certeiros, aplicando golpes devastadores. Em poucos segundos, os guarda-costas já estavam no chão, derrotados. Ele percebeu que sua força e velocidade agora superava em muito qualquer outro da mesma classe. Até Su ficou impressionada sem entender como ele tinha ficado tão poderoso tão de repente. Mas Zhu sabia, não podia repetir os erros do passado. Precisava usar essa nova força para mudar tudo. Foi então que Yang entrou em cena, colocando um soco inglês nas mãos e acusando Tal de ter mostrado seu poder cedo demais. Num piscar de olhos, Xiao lançou um ataque, mas Shamba desviou com facilidade e contra-atacou com golpes cheios de habilidade. Wu não estava preparado para a velocidade e o poder do inimigo. Os ataques de Shamba eram esmagadores, e cada golpe fazia Tal rolar pelo asfalto em dor. Ficava claro, esse era o verdadeiro poder da dimensão amarela em seu nível mais alto. Com suas habilidades ainda limitadas, não teria como vencê-lo. Com a confiança de quem se sabe superior, Shamba o chamou para se render. Nesse momento, Coco, fiel como sempre, correu para proteger o dono, mas Jian logo segurou o cão tentando contê-lo. Mesmo ferido, Tal ainda encontrou forças para gritar, ordenando que não tocassem em seu companheiro. Coco ainda tentava proteger o dono, mas Bercil se divertia com a situação, achando que tudo estava sob controle. Só que, de repente, Xin se levantou com coragem e ficou na frente de Tal, dizendo que ele fugisse imediatamente. Ela não queria que ele sofresse mais e estava disposta a se sacrificar. Desesperado, Wu pediu ajuda ao sistema. Queria saber como derrotar um inimigo tão poderoso. A resposta foi fria. De acordo com seu nível atual, a única opção era fugir, mas Tal não aceitou. Ele tinha dinheiro e sabia que podia usá-lo como atalho para ganhar poder. Enquanto isso, Yang se preparava para dar o golpe final, dizendo que não daria mais chances. Só que Shui entrou na luta e usou suas habilidades. Se movia com velocidade absurda, tentando confundir o adversário. Ela esperou o momento certo e atacou, mas não teve força suficiente. Shamba, impiedoso, girou bruscamente e acertou em cheio, nocauteando a garota. Su, que assistia tudo, entendeu na hora. Ele era forte demais. Nesse momento, Tal tomou uma decisão ousada. Se livrou da camisa, olhou firme e disse que era a vez dele mostrar do que era capaz. Shui ainda perguntou por que ele estava fazendo aquilo, mas ele insistiu que não se preocupasse. Logo depois, ele se entregou totalmente ao sistema para buscar um aumento de poder. O programa respondeu com uma notificação: novas habilidades poderosas desbloqueadas. Yang, confuso, zombou, dizendo que aquilo era apenas um circo e que no fim ele ainda perderia. Só que Wu respondeu rápido e avançou sem hesitar. Shamba riu alto, dizendo que poderia derrotar 10 como ele. Então começou a explicar. Na arte marcial, existem 7 elementos: relâmpago, fogo, vento, ouro, madeira, água e terra, cada um com um efeito especial. Além disso, existem 4 dimensões: amarela, ascendente, terra e céu, cada uma dividida em pico superior, médio e inferior. No mesmo instante, a energia de Shamba brilhou, iluminando tudo. Tal também brilhou, mas agora com o fogo azul intenso. Os dois avançaram um contra o outro em alta velocidade. Para a surpresa de Shamba, o jovem estava muito mais forte do que antes. Ele não conseguiu entender que tipo de habilidade Tal estava usando. O impacto foi tão grande que até o bandido recuou, incrédulo. Xin, vendo tudo, ficou impressionada com a versão atualizada de Tal. Parecia outro lutador. Tal não perdeu a chance e começou a zombar de Yang, dizendo que ele não passava de um simples pico dimensional amarelo. Yang, furioso, não aceitou e lançou outro ataque, mas o protagonista foi mais rápido. Acertou um golpe brutal com as 2 pernas direto no peito do inimigo. Shamba caiu no chão depois do golpe, mas ainda não parecia se dar por vencido. Com arrogância,
distância, afirmou que continuava sendo o lutador mais forte de toda a cidade. Tal, firme, respondeu que isso só valia até aparecer alguém como ele. Shamba então ativou uma técnica chamada Punho em Forma de 8, uma habilidade devastadora. Só que a confiança dele durou pouco. Tal contra-atacou e o lançou longe mais uma vez. Dessa vez, o vilão não parecia mais tão seguro de si. Foi então que Shamba, em meio à raiva, sugeriu que Min o havia contratado de propósito para se livrar de Tal. Isso deixou todos ainda mais chocados, especialmente Shin, que não conseguia acreditar no que via. Wu, que sempre tinha sido fraco, agora estava dominando a luta como nunca antes. O sistema então notificou Tal. Ele poderia absorver os itens deixados pelos inimigos derrotados para recarregar sua conta. Ele não pensou duas vezes e usou o recurso. Yang, confuso, não entendeu como o carro tinha simplesmente sumido diante dos seus olhos, como se fosse mágica. Furioso, o bandido gritou que não se podia roubar sem matar. Shao concordou e avançou contra Tal, que permaneceu firme. O desesperado Shamba tentou apelar, revelou que era neto mais velho de Shide, pertencente a um dos 3 grandes clãs da Cidade do Dragão. Só que o protagonista apenas riu e disparou que destruiria todos eles. Essa lembrança trouxe à tona a vida passada. Um ano atrás, aqueles 3 clãs tinham tentado roubar a pílula divina, e foi por isso que Min havia sido enviada para massacrar toda a família Shao. Com a luta enfim terminada, Tal pediu a Xue que voltasse para casa com ele. Lá, o clima era outro. Seu pai estava indignado porque tinha recebido a notícia de que o filho havia desaparecido. Irritado, chegou a dizer que cortaria o pagamento de Min se Wu não fosse encontrado. Mas, para a surpresa de todos, Tal apareceu na hora. O pai ficou aliviado e feliz em vê-lo, lembrando que, em outra vida, tinha chegado a se sacrificar para proteger o filho. Mas uma coisa chamou sua atenção: porque o garoto estava sem roupas. Preocupado, achou que alguém pudesse ter feito algo com ele, mas Tal tratou de desconversar rapidamente. No fundo, ele sabia que não podia revelar seu verdadeiro poder, ainda mais porque Min estava num nível muito alto da arte marcial. Então decidiu agir como antes, mantendo a aparência de fragilidade. Em seguida, surpreendeu o pai pedindo muito dinheiro, dizendo que precisava enganar o velho. O homem ficou confuso, aconselhando-o a não brincar com coisas sérias. Só que de repente, Tal mostrou uma chave de ouro da família, deixando o pai em choque. O velho ficou sério e disse que aquilo não era brincadeira. Exigiu que Tal devolvesse a chave imediatamente. Mas o protagonista não se intimidou. Impôs uma condição: se recebesse 8 milhões, entregaria a chave de volta. Caso contrário, jogaria o item no lago. O pai explodiu de raiva, dizendo que o filho não tinha direito de agir daquela forma. No fim, acabou cedendo, concordando em pagar, mas exigindo que lhe devolvesse a chave. Astuto, Tal insistiu que queria o dinheiro primeiro. O pai, desconfiado, perguntou onde estavam os 5 milhões que ele já tinha recebido há pouco tempo. Tal mostrou o cartão e disse que já havia gastado tudo. Claro, não contou o real motivo. Estava investindo em poder para futuramente proteger sua família. Nesse meio tempo, Tin correu atrás dele, pedindo que esperasse. Mas Ming, desconversando, quis saber onde estavam as roupas que ele tinha perdido. A garota, irritada, empurrou o protagonista e disse que isso não era da conta dela. O pai pediu calma, mas Xiao não engoliu a situação. Ele não conseguia entender como Wu tinha conseguido derrotar Shamba e ficou pressionando por respostas. No meio da discussão, o velho ainda pediu que não mimassem tanto o garoto. Foi aí que o assunto descambou para a mãe dele. O pai disse que se ela tivesse sido um pouco mais parecida com Mina, não teriam tantos problemas. Tal, firme, pediu de novo que o pai parasse de persegui-lo. Enquanto isso, Tin, ainda cheia de dúvidas, perguntou o que realmente estava acontecendo. Dessa vez, Tal resolveu abrir o jogo. Contou sobre o anel misterioso e como ele lhe dava poderes especiais. Claro, Suan não acreditou, insistindo para que ele explicasse melhor. A tensão logo virou algo mais leve. Eles começaram a brincar e correr pela casa, com Coco entrando na diversão, animando o clima. Mas o momento descontraído não durou muito. Ming foi chamado para um encontro sério com seu verdadeiro pai. O garoto não esperava que esse momento fosse chegar tão rápido. Com voz baixa e preocupada, alertou que precisavam ter muito cuidado, porque poderiam estar sendo seguidos. Foi então que, de repente, o chamou de pai. Suan e Shang ficaram boquiabertos.
abertos. O velho perguntou se ele já sabia disso há muito tempo. O jovem caiu de joelhos e confessou: sempre soube, pois seu verdadeiro nome era Lu. O pai sorriu de forma sarcástica, achando que o filho tinha enlouquecido por causa de uma garota. Ming, nervoso, respondeu com a voz trêmula que estava apenas enganado. Então Suan comentou que Chamba já estava morto, mas que quando destruísse a família Xiao, teria tudo o que desejava, até mesmo o Qin. O protagonista, chocado, perguntou como aquilo seria possível. Lu contou que o sujeito tinha morrido, espancado até a morte. Ming ficou sem entender como isso era possível. Yang era considerado o melhor lutador para medir ascensão. Ele até cogitou que pudesse ser verdade, mas Suan soltou a palavra que deixou todos tensos: West Tao. Xiao não aceitou, indignado. Disse que isso era impossível, já que as artes marciais dele eram bloqueadas. O velho então explicou: se alguém recebesse uma pílula divina, poderia ganhar poderes desconhecidos. E essa cápsula era raríssima, capaz até de mudar a própria forma das artes marciais. Ming jurou que descobriria a verdade logo. Agora fazia sentido porque o Wu vinha agindo de maneira estranha. Mas Suo cortou o entusiasmo. Proibiu o garoto de subir sozinho, dizendo que Shang cuidaria disso. Afinal, ele já tinha dominado o elemento da água e seria mais indicado. Mesmo assim, um alerta veio. Se Tao realmente tivesse tomado a pílula divina, isso poderia muito bem matá-lo. Enquanto esses planos rolavam, o jovem mestre estava em casa tentando dormir. No meio da noite, espirrou e brincou sozinho, dizendo que alguém devia estar pensando nele. Mas logo caiu na realidade. Precisava encontrar um jeito de lidar com o dinheiro gasto. O saldo precisava ser reposto, mas ele ainda queria deixar algum para suas próprias despesas. O sistema o avisava que, por causa da reposição frequente, a dor do acordar seria 3 vezes mais forte. Ele decidiu encarar e se reconciliar com a dor, para não carregar aquele peso. Na manhã seguinte, foi para a escola junto de Tim. Assim que chegaram, começaram as provocações dos colegas. Alguns zombaram, dizendo que, se não fosse pelo pai pagar uma fortuna, ela nem estaria ali. Tin Su ficou irritada, mas Tao o acalmou. Disse que só sabiam falar, que jamais teriam coragem de agir de verdade. Depois a puxou para que não ligasse para aquilo e fossem logo para a sala. No meio da conversa, ele ainda lembrou a Tin da promessa. Ela tinha dito que o chamaria para jantar. Enquanto isso, os alunos continuavam provocando, tentando irritar o Wu de todas as formas. Foi então que apareceu Wan, o amigo comilão, mastigando como sempre. Entre uma mordida e outra, comentou que tinha rolado um roubo na noite anterior e que a sessão estava vazia. A turma não perdeu a chance de usar essa informação para zombar ainda mais de Tao. Irritado, o jovem mestre perguntou de onde ele tinha ouvido aquilo. Mas antes que pudesse responder, Cheng surgiu, colocou a mão no ombro dele e o convidou para uma luta justa. Na mesma hora, os alunos começaram a cochichar, animados com a ideia de ver esse duelo acontecer. Lu insistia, chamando Tao para lutar, mas o protagonista desviava da resposta, meio incerto. Quando Lu repetiu a proposta em voz alta, Tao o empurrou e disse que não tinha interesse em brigar. Isso só deixou o cara mais provocador. Ele começou a insultar Tao, chamando de covarde, dizendo que devia largar a escola de artes marciais e parar de passar vergonha. Até soltou que ele não era digno de Tin. Nesse momento, Yuan, o amigo gorducho, não aguentou e defendeu Tao, mandando Lu calar a boca. Mas aí a zoeira mudou de alvo. Lu passou a insultar Yuan, chamando-o de fraco da escola. O amigo, claro, ficou indignado, mas começou a recuar com medo. Lu não perdeu tempo e avançou com um golpe rápido e poderoso. Yuan tentou bloquear, usando suas habilidades, mas o ataque era forte demais. Ele não conseguiu resistir. Tao correu para ajudar, mas Lu só ria, dizendo que os dois eram insignificantes e uma vergonha para a escola. Só que Tao sabia que em 6 meses, Yuan poderia despertar o elemento dourado e se tornar um dos melhores. Não ia deixar isso acabar ali. Yuan, mesmo caído, se levantou e disse que não deixaria ninguém ofender seu amigo. Mas Lu partiu para cima de novo, prometendo que dessa vez o mataria primeiro. Sem escolha, Tao se colocou na frente de Yuan. Ele não queria mostrar sua força tão cedo, mas era inevitável. Do nada, plantas começaram a brotar do chão e se enrolaram nas pernas de Lu. O valentão, cheio de confiança, acabou desmaiando no meio da cena. A plateia caiu na risada. Foi então que apareceu a professora Lin. Tao já se adiantou, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Mas a professora não perdeu tempo. Sua mão pegou
pegou o fogo verde e ela usou essa chama para liberar Lu das plantas, desfazendo tudo. Com um clima tenso, ela exigiu explicações de todos os envolvidos. Lu, tentando se safar, ainda tentou jogar a culpa em Tal, acusando-o de estar faltando às aulas, mas a desculpa soava ridícula. Mais tarde, todos se reuniram para ouvir uma palestra da senhorinha Lin, que explicou sobre os elementos da energia e como eles, ao se acumularem, se transformam em força. Durante a aula, Yuan não conseguia parar de reparar na beleza dela. Tal, vendo aquilo, até cutucou o amigo, dizendo para ele não ser tímido e tentar alguma coisa. Mas Yuan ficou vermelho e não teve coragem. Xixiao decidiu ajudar Yuan e contou para Yao que o amigo gostava dele. A garota, no entanto, disse que não podia ter nenhum relacionamento com garotos. Yuan, sempre atrapalhado, tentou argumentar dizendo que eles tinham muito em comum, mas acabou sendo dispensado da aula. O professor pediu para Tal explicar tudo sobre os elementos inatos. Ele começou a contar que quando alguém entra na medição da ascensão, a energia do céu e da terra se torna mais ativa, aumentando os poderes naturais. No meio da explicação, um aluno interrompeu afirmando que aquele conhecimento não serviria para nada. Mine, nervoso, não deixou barato e acertou a cabeça do garoto com uma caneta, anunciando que não toleraria insultos. Depois disso, encerrou a aula. Todos se levantaram e saíram rapidamente. Alguns comentaram que viram Sun guiando Yuan em direção à montanha, e o jovem professor percebeu que precisava se apressar antes que algo acontecesse. Enquanto isso, Lu, sempre cruel, começou a espancar Yuan, dizendo que ele não deveria intervir. Yuan, bravo, afirmou que não permitiria que ninguém insultasse seu amigo. Lu, sorrindo maliciosamente, respondeu que nesse caso, mataria Yuan primeiro e já se preparava para o golpe. Foi aí que Bu chegou a tempo, ordenando que deixassem Yuan em paz. Tal disparou no ar com a intenção de atacar Lu, mas o adversário conseguiu ativar um escudo de água bloqueando o golpe. O protagonista saltou para o lado e lançou um olhar sério. Lu, com um sorriso malicioso, perguntou se Tal havia matado Shamba. Tal não negou, mas avisou que ninguém escaparia do destino que os aguardava. Ele ainda lembrou que em uma vida passada foi Lu quem matou sua família. Incentivado a mostrar sua força, Tal se preparou para atacar primeiro. Xin, surpreso, perguntou quando ele havia conseguido despertar tais habilidades. Enquanto isso, Lu gerou uma esfera de água e apontou para Tal, acreditando que ele fugiria ou resistiria. Mas Tal bloqueou facilmente a esfera e provocou. É só isso que você consegue fazer? O ataque forçou Lu a reagir rapidamente, lançando um jato de água como uma cobra em direção ao adolescente. Xiao tentou bloquear como sempre fazia, mas mesmo assim o jato conseguiu atingir suas costas. O jovem mestre provocava Lu algumas vezes, deixando claro que nada daquilo seria suficiente para derrotá-lo. Sheng então decidiu mostrar sua nova habilidade. Num instante, 2 enormes dragões de água giratórios apareceram, prendendo Lu e impedindo que usasse suas técnicas. Jin, vendo o amigo em perigo, quis ajudar e pegou um tijolo, mas a água rapidamente voou em sua direção e ele acabou caindo no chão. Tal ordenou que não interviesse. Lu, confiante, presumiu ingenuamente que a vitória estava garantida, dizendo que ninguém poderia ajudá-lo agora. Sem escolha, Tal decidiu restaurar o equilíbrio para fortalecer significativamente suas habilidades e finalmente derrotar o autoconfiante Lu. O sistema avisou que ele sentiria dores intensas durante a atualização, e o Bu começou a gritar alto, assustando Lu, que achou que fossem dragões de água invadindo seu corpo. Mas, segundos depois, Tal se libertou de forma incrível e as cobras mágicas se dispersaram em pequenas gotas. Sheng não entendeu como isso era possível. Tal então decidiu mostrar suas habilidades de verdade. Ele rapidamente gerou uma barreira de água para se proteger de qualquer ataque. Lu percebeu que nenhum de seus golpes físicos funcionava contra o escudo. Provocador, Tal desafiou Lu a testar se a barreira podia conter seu verdadeiro poder. O resultado? Um golpe esmagador que derrubou o escudo mágico facilmente. Sheng ficou perplexo, sem entender de onde vinha tanta força. Tal avançou e agarrou Lu pelas mãos, pisando em sua cabeça e quase quebrando seu nariz. Lu, desesperado, tentou se afastar, girando na correnteza. Tentou recuperar sua aparência humana e usar suas habilidades aquáticas, mas Tal já estava à frente, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Sem saída, Lu recebeu um raio devastador do jovem mestre, perdendo toda a esperança de salvação. Ele caiu de um penhasco e desabou no matagal da floresta. Depois da luta, Tal pediu a Jin que não contasse a ninguém sobre sua força. O amigo prometeu manter segredo. E, inesperadamente, para quebrar a tensão, o protagonista sugeriu que Yuan fosse comer um delicioso sorvete, arrancando uma pequena pausa de alívio entre os acontecimentos intensos. O gorducho, claro, concordou e pediu que Yuan comprasse chocolate. Mas Tal não tinha dinheiro nenhum, e seu amigo também estava sem nada. Mesmo assim, depois de um tempo, os dois finalmente
finalmente conseguiram comer sorvete. Jin aproveitou e perguntou a Tal se ele iria para outra escola depois do despertar. Tal respondeu que estava bem ali mesmo, mas o gorducho percebeu algo importante. O sistema elemental é apenas conhecimento, enquanto uma casta de despertar é extremamente útil, permitindo aprender habilidades especiais. Caso alguém escolhesse o programa de armas, poderia ter posse de rifles ou outras armas adequadas. Jin comentou que, além de Mina, o sistema de armas mais famoso eram as zonas Mulan. Xuan ainda observou que a senhora Su era a melhor lutadora da escola. A garota, depois de comer sorvete, respondeu que suas palavras agora soavam muito mais doces. Jin, por sua vez, não se preocupou com o melhor amigo, pois aquele que lutaria logo fugiria do campo de batalha. Mas Tal afirmou que não participaria do próximo torneio. Jin quis saber se ele realmente não queria mostrar todo o seu verdadeiro poder. Nesse momento, a garota acendeu uma chama. Bu comentou que ela estava avançando para um novo nível. Jin baixou a mão, observando a chama brilhante. Tal a incentivou a se acalmar, sentar e aceitar a mudança com uma mente focada. Ela sentou num banco e começou a se levantar, ainda meio desajeitada. O gorducho comentou que já tinha ouvido falar de alguém que desabou só de ouvir música, mas ela insistiu que ninguém interferisse no seu despertar e que precisava de proteção. Os alunos ao redor notaram a evolução da jovem. Sua visão se concentrou e ela permaneceu calma. Jin entendeu imediatamente que a menina se via forçada a contar a novidade para o pai. Ela saiu correndo da escola e foi direto falar com Suo, contando tudo. Nesse momento, Jin estava despertando, entrando em um novo estágio de desenvolvimento. De repente, Lu comentou que era uma ótima notícia. Isso significava que a pílula divina ainda estava disponível. Preocupado, Tiao perguntou se ainda havia alguma chance de proteger a garota. O pai, por enquanto, permaneceu em silêncio. O jovem percebeu que estava pedindo o impossível. De repente, Suo chamou um dragão da água, que voou em direção ao adolescente. Min, assustada, começou a se desculpar por ter feito uma pergunta tão estúpida. Lu, irritado, afirmou que jamais permitiria que uma garota atrapalhasse seus planos. Ele baixou os olhos e disse que, se preciso fosse, ele mesmo a mataria, mas seu pai insistiu que não mostrasse sua força e que fosse até a família de Yang. Enquanto isso, os heróis chegaram ao distrito norte da Cidade do Dragão, nas ruínas do Ouro Negro. O jovem mestre teve que deixar seu fiel cachorro por um tempo, prometendo que voltaria em breve. O gorducho, claro, só pensava em sorvete e perguntou quando iriam comer. Tal percebeu que Shu já havia passado para uma nova fase e que Jin deveria assumir a próxima etapa. De repente, houve uma explosão estrondosa. Fumaça tomou conta das ruínas e Tal não conseguia entender o que estava acontecendo. Parecia que alguém estava caçando ali. Na verdade, eram as famosas Aryans de Mulan, operando habilmente lançadores de foguetes. Os lobos dourados escuros ousaram atacar e Mulan começou a se defender. As zonas dispararam outro foguete contra o predador, mas o animal não era bobo. Ele se recuperou rapidamente e o projétil caiu ao lado dela. Mesmo assim, Mulan conseguiu congelar uma das patas do lobo e partiu para o ataque novamente. Desta vez, a precisão foi perfeita e a fera foi atingida com força. Uma nova explosão ecoou pelas ruínas e o jovem sentiu uma emoção genuína com a situação. Wu, Su e Wan olharam através da cerca e viram o poder das zonas. O gorducho, impressionado, percebeu que aquilo era realmente forte. Mulan ficou feliz. Ela havia finalmente derrubado o predador feroz, combinando sua carapasta com o elemento fogo para controlá-lo. Mas, na fumaça que se dispersava, a silhueta de um lobo negro ainda furioso podia ser vista. Tal percebeu que estava em apuros. O rei dos lobos negros estava bem à sua frente. A garota abriu fogo novamente contra o predador, mas todas as tentativas foram em vão. O lobo era extremamente ágil e desviava facilmente de todos os projéteis. As zonas perceberam que ela estava em perigo e não conseguia se virar a tempo. De repente, o rei lobo correu em sua direção, mas Bu chegou a tempo de proteger Tal. Tal correu para desferir uma série de ataques devastadores, mas ainda assim não conseguiu machucar a fera. Mulan reconheceu o mesmo adolescente cujo pai tinha comprado a escola. O lobo se recuperou instantaneamente e Tal entendeu que não seria tão fácil de superar. Ele pediu ajuda a Shex para ativar sua armadilha e a Huan para distrair o animal. O gorducho, como sempre, provocava a fera e questionava por que sempre recebia aquele papel de ajudante. Enquanto isso, Tal decidiu testar sua nova habilidade. Correu em círculos à velocidade da luz, criando uma armadilha para o predador. Jin continuou guiando o rei lobo para dentro do círculo, que então cintilou com fogo, impedindo a fuga da fera. Tal se aproximou drasticamente do lobo, esperando o momento certo e desferiu golpes devastadores. O predador furioso foi atordoado por um ataque de gelo inesperado. Tal cobriu os ouvidos e viu a fera ser atingida por habilidade
habilidades gélidas que ela não esperava. Shax abaixou sua parede de fogo, enquanto Mulan continuava lançando conchas de gelo. Em pouco tempo, o Rei Lobo estava preso irreversivelmente dentro do bloco de gelo. De repente, uma voz dolorosamente familiar surgiu. Boo percebeu a oportunidade e sugeriu que Su se escondesse, o que ela fez sem questionar. Surgiu da esquina com seus amigos, reconhecendo Tao como parte da família Xiao, e começou a perguntar sobre sua namorada. Tao não respondeu. O terrível Shang-Chi apareceu, alegando estar ali para vingar o irmão falecido. O jovem mestre respondeu que ele já havia sido morto e que ele teria que lidar com as consequências. O cultivador imediatamente usou suas habilidades e avançou em direção a Tao, derrubando-o. O jovem percebeu por que era considerado o melhor lutador do elemento vento, mas Yang não acreditava que uma fraqueza pudesse matar Shamba. Ele então olhou para o lobo congelado e perguntou que tipo de estátua era aquela. Mulan, sem hesitar, atirou em um bloco de gelo, mas o predador escapou e voltou à liberdade, atacando Yang de imediato. Logo ficou claro que se tratava do Rei dos Lobos Negros. O cultivador tentou resistir usando suas habilidades, mas a fera furiosa ignorou completamente seus ataques. Shani, atônita, observou o incrível poder do Imperador Lobo. Desesperado, ativou seu escudo mágico de vento, esperando que o detivesse, mas o predador quebrou a barreira e causou danos significativos. O cultivador, percebendo que não conseguiria enfrentar o predador, fugiu às pressas, deixando seus capangas para trás, que começaram a implorar por ajuda. Mas ninguém veio. O Rei Lobo Negro avançou sem piedade, e todos só puderam observar, impotentes. Shan gritou para que todos fugissem imediatamente, mas Xi percebeu que era inútil. O predador os alcançaria de qualquer jeito. Seus olhos estavam vermelhos de fúria. As Anas orientaram que todos deveriam repetir a estratégia da última vez para derrotá-lo, mas inesperadamente, El desapareceu. Xi não acreditava que ele os deixaria morrer ali, e comentou que ele não era assim. De repente, o brutal Imperador dos Lobos Negros correu em sua direção. Mulan disparou seu lançador de foguetes, mas pouco efeito causou. Tao, naquele momento, correu até seu carro, onde Coco o aguardava fiel, e vendeu o veículo por 10 milhões, ainda precisando de mais 2 milhões para melhorar seu poder. O cão, confuso, não entendia por que seu dono estava tão alarmado. Tao olhou ao redor, pensativo, e encarou seu fiel amigo peludo buscando uma solução rápida para o desafio que ainda estava por vir. Tao começou a fugir imediatamente, mas Xiao o alcançou e roubou sua bolsa. Ele vendeu o item rapidamente para o sistema, mas ainda faltavam 200 mil. Enquanto isso, as ruínas sofriam com explosões sem fim, mas a fera furiosa era ágil e habilidosa demais para ser parada. De repente, o Rei Lobo Negro avançou e feriu Jin, que sempre parecia ser o primeiro a cair. As meninas ficaram chocadas e perguntaram se ele estava bem. Shu tentou atacar o predador com suas habilidades de fogo, mas o lobo estava completamente ileso e partiu para outro ataque. Mulan percebeu que havia esgotado todas as suas conchas. O predador prendeu Shin em uma armadilha, pronto para matá-lo, quando alguém inesperadamente interveio, atingindo o lobo e fazendo sangue jorrar. A garota ficou surpresa. Quem poderia ter ajudado? Logo descobriram que se tratava de um ataque de elemento terra de nível máximo. Um jovem mestre de torso nu surgiu e ordenou que Xuan pegasse a pílula do Rei Lobo, que brilhava com uma luz dourada na cabeça da fera ferida. As Anas reclamaram dizendo que a cápsula era delas, mas o jovem mestre ignorou e avançou. Ele se desculpou rapidamente com Mulan e ativou uma parede de terra gigantesca que cresceu diante da jovem, mostrando que havia fingido ser fraco o tempo todo. O gordo correu para pegar a pílula dourada do Imperador Lobo, mas sentiu uma dor intensa no corpo ao tocá-la, caindo no chão sem entender a reação. Tao imediatamente pulou para conferir se ele estava bem. A garota o empurrou e disse que ele não deveria deixá-los sozinhos, pois poderiam morrer. Enquanto isso, Zhuang reencarnou como um cultivador poderoso. Sua pele escureceu e ele começou a testar seu novo poder, destruindo as paredes ao redor. O efeito era impressionante e ele ganhou força sem precedentes. Sue sinalizou que Jin finalmente poderia desbloquear o elemento metal. Bu, virando de costas, estava coberto de vestígios de sangue, percebendo as consequências de reabastecer o saldo com frequência. Lembrava que apenas 10 minutos antes, Tao havia vendido um carro com um saco de coco, mas não foi suficiente para se preparar totalmente para essa batalha. Tao vendeu uma camiseta. O jovem mestre sentiu uma fraqueza selvagem e dor intensa pelo corpo, mas não podia parar, mesmo quando o sistema avisou que ele havia atingido seu limite. Seppo sugeriu que o corpo do Rei Lobo Negro também poderia render dinheiro,
tudo, então correram para vendê-lo. As áreas indignadas nem se preocuparam em pegar seus troféus. O protagonista mostrou uma presa de lobo. O sistema disse que já havia previsto tudo e entregou um dente. Nesse momento, Tal mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ele finalmente havia passado para o próximo nível, algo que esperava há muito tempo. Boo percebeu que seu amigo realmente merecia a recompensa. Jin correu para seus braços, agradecendo pela ajuda, enquanto Tal pegava as mãos de metal do amigo e pediu que criasse uma agulha. Instantaneamente surgiu uma agulha afiada. Jin perguntou se estava certa, e Tal confirmou. Xue emprestou seu fogo por alguns segundos, e juntos aqueceram a agulha. Tin, curiosa, perguntou o que ele estava planejando. Tal então pegou o dente de lobo e pediu que fizessem um furo na presa com a agulha quente. Depois, Boo passou uma corda pelo furo e entregou o amuleto para Mulan. A garota agarrou o colar peculiar e avisou que isso ainda não era o fim. Ela subiu em sua enorme motocicleta e acelerou para longe. Nesse momento, ouviram latidos assustadores e, ao se virarem, congelaram. Era a silhueta de outro lobo, provavelmente o próximo imperador dos lobos dourados escuros. Apesar da tensão, todos suspiraram aliviados. O lobo não atacou. O cão alegre correu direto para Tal sem esperar no carro. Tal se virou para eles. Tin comentou que Shang-Yi aparentemente havia roubado seu carro e ficou horrorizada ao ver que suas costas estavam cobertas de sangue. Então todos foram para a casa de Xiao Su, onde Su começou a tratar os ferimentos de cada um, garantindo que estivessem bem após tanta confusão. O jovem mestre sofreu dores infernais, a ponto de quase deixar um homem rasgar sua pele. A garota explicou que a senhorita Lin havia criado aquele remédio justamente para situações assim. Tal começou a fingir ser a vítima, pedindo um pouco da força de vontade dela, como se ela fosse capaz de ajudá-lo. Demorou um bom tempo até que a jovem, confusa, perguntasse do que ele estava falando. Então, sorrindo maliciosamente, ele tentou chamá-la para um beijo. Ela corou e pediu que ele pensasse em outra coisa, dizendo que aquilo era demais. De repente, Tal se aproximou e beijou levemente o rosto dela, mostrando sua astúcia. O Obazil deitou de costas, comentando que até a havia feito corar. Tin o alertou para não se prolongar, mas o jovem mestre sentiu uma dor insuportável e gritou alto, se inclinando para a frente, e no impulso caiu quase em cima da garota. Seus rostos ficaram a centímetros um do outro, os olhos refletindo o choque do momento. E justo então, o pai rompeu na sala, assustado pelos gritos. A cena era épica, mas Tal rapidamente fingiu que nada estava acontecendo, fechou os olhos e conseguiu sair do quarto, enquanto a garota ficava extremamente envergonhada. Wu sorriu e disse para abrir os olhos, comentando que a menina já havia saído. O pai, sentado na cama, percebeu que estava pensando cedo demais sobre a situação, mas comentou que aquilo lhe lembrava sua própria juventude. Tal então pediu mais dinheiro, dizendo que já havia gastado tudo. Furioso, Fu perguntou se ele realmente tinha gastado tudo. O jovem respondeu que precisava para médicos e remédios, explicando que havia brigado com um lobo. Um pai amoroso lhe deu 8 milhões, mas o astuto Wu achou pouco, porque queria comprar um carro esportivo novo. Furioso, Fu lembrou que havia comprado recentemente um fantasma dourado e perguntou onde estava o homem de pelúcia do carro. O protagonista fingiu mais uma vez que suas costas estavam terrivelmente machucadas. Seu pai, finalmente convencido, transferiu mais 10 milhões para ele. Shao, claro, ficou radiante e agradeceu ao seu ganha-pão. Enquanto isso, Tian correu para o parque, refletindo sobre os últimos acontecimentos e culpando Tal por tudo. De repente, Ming apareceu com um lindo buquê de flores. A menina ficou encantada e Shao sorriu docemente, dizendo que queria muito presenteá-la. Mas ao perceber que não era Wu, a felicidade de Xian desapareceu imediatamente. Ela se afastou do rapaz, pedindo que ele fosse embora, ocupada demais para qualquer conversa. Tal, descontente, perguntou o que há de tão importante nisso melhor do que eu? Su respondeu que estava tratando-o apenas como um irmão e o repreendeu. Tal rapidamente refutou, dizendo que estava protegido e que Su não entendia nada. Então ela perguntou: "Você não contratou Shamba naquele dia no parque para me atacar?"
Shan, surpresa, ficou sem palavras e começou a chorar, totalmente abalada. Su percebeu que, quando estava no carro de Yang, Xian havia ligado atenção à boneca que Shao lhe dera, percebendo que ele não era digno de ser chamado de irmão Wo. Logo depois, Qin fugiu em uma direção desconhecida. Ming explicou que sabia de tudo, mas não contou a ninguém. Naquele momento, Gui chamou Tao para uma conversa rápida. O adolescente suspeitou que seu pai estava começando a ficar desconfiado e perguntou do que se tratava. Fu explicou que o carro de Tao havia sido roubado e queria que Shao ajudasse a encontrar os ladrões e puni-los. Tao aceitou, sem pestanejar, mesmo sem entender exatamente que tipo de teste seu pai estava aplicando. Ele ainda precisava de ajuda com algumas tarefas, mas sabia que no fundo, Gin era uma boa pessoa e teria sucesso. Então, Tao recebeu um cartão dourado e foi instruído a comprar um carro novo. Ming ficou chocado, já que nem mesmo Wo havia recebido uma honra tão grande. O pai lembrou que Tao deveria honrar a família e que, se agisse diferente, poderia se meter em problemas mesmo com tanto dinheiro. Ele também prometeu à mãe que cuidaria do filho tão bem quanto Shao. O adolescente ficou incomodado, pegou o cartão e somente começou a voltar à infância, lembrando dos encontros com o irmão na margem do lago. Então, tudo parecia tão simples. Não precisava fingir ser outra pessoa para conseguir o que queria. O jovem, pensativo, olhou para a água e percebeu tudo o que havia feito. Nesse momento, ele se aproximou de Suou, que estava em uma cadeira de rodas. Suou, claramente insatisfeito, disse que ele não podia duvidar de si mesmo e precisava se livrar desses pensamentos obsessivos. Aproveitando um momento de pausa, o adolescente mergulhou a cabeça na água para se refrescar. Logo depois, seu pai o incentivou a contar as novidades sobre a família Shao. O homem explicou que Gui havia começado a suspeitar dele e pediu ajuda para investigar um roubo de carro. Mas Suou, com cuidado, disse que tudo acabaria em breve e que ele assumiria o controle da situação. Min, preocupado, quis saber o que aconteceria com Tin. Sem hesitar, Suou respondeu que ela deveria morrer, mas só depois de resolverem a questão da família Shao. Lu comentou que não havia acordo entre eles e lembrou que foi seu pai quem quebrou sua perna, mostrando o ferimento. Ele recordou de quando enfrentaram Yan em uma batalha mortal pela pílula divina. Suou o acusou de roubo e declarou que ele não resistiria e morreria naquele dia, mas também disse que se conseguissem derrotá-lo, ele se tornaria o deus da água. Uma batalha cruel começou. Yan machucou suas pernas e acabou aleijado. Lu falava ferozmente sobre a mina que deveria ser chamada de deus da água, mas que agora estava em uma cadeira de rodas. Naquele momento, Shao prometeu matar todos, começando pela família principal e depois tomando a cápsula. O velho, satisfeito com o humor do rapaz, observou que ele seguiria com o plano. Enquanto isso, o protagonista treinava Coco, mas o cachorro não estava muito colaborativo. De repente, o jovem mestre foi acionado por uma mão amiga. Seu fiel amigo peludo começou a agir, pulando em várias direções enquanto obstáculos surgiam no campo. O resultado ainda não o satisfazia, mas ele percebeu que tinha um elemento da terra. Com essa habilidade, sabia que no futuro não conseguiria proteger sua família, já que a terra era muito mais fraca comparada a outros elementos. Para despertar o relâmpago ou o fogo, ele precisava liberar pelo menos um elemento. Tao correu para o sistema tentando repor o equilíbrio e finalmente obter o elemento relâmpago, mas o programa avisou que ele podia adiar a reposição. Caso contrário, Shao não conseguiria avançar. Sem recarregar a conta, ele não conseguiria derrotar Shan, muito menos proteger a mina. Então, o jovem decidiu insistir na reposição. Um momento depois, Wo sentiu uma dor insuportável e começou a gritar. Tao percebeu que subir da terra para o ouro não seria nada fácil. Suas roupas começaram a rasgar e a dor aumentou. Era a segunda onda. Nesse instante, o velho percebeu a situação e avisou que o mestre Lin havia chegado. O mestre pediu que Shao chamasse imediatamente o mestre Mei para ajudar. Pouco depois, Zhao se aproximou e percebeu que o jovem tinha ferimentos graves, causados por um lutador extremamente habilidoso no elemento metal. Shao, com a voz fraca, disse que conversar não ajudaria em nada. Então eles foram até a sala onde Lin iniciou o tratamento. O protagonista percebeu que as leis do Yin e Yang não eram simples e que até as árvores pareciam acompanhar o processo. Enquanto guiava a mão pelas costas de Shao, galhos curativos surgiam magicamente e as feridas de Wo começaram a melhorar rapidamente. Seu corpo emitiu uma chama verde
e ele comentou que o procedimento estava surpreendentemente agradável. Logo, sua lesão desapareceu por completo e o sistema acumulou os próximos 7 milhões. Lin disse que nos próximos dias ele precisaria seguir a dieta direitinho, beber mais água e evitar alimentos apimentados. Shao disse que tudo isso era resultado de uma overdose do elemento madeira, apoiando-se no mestre. Mestre Yao criou uma barreira de proteção e explicou que esse não era o jeito ideal de curar tonturas. O adolescente, porém, se sentiu imediatamente melhor e disse que estava pronto. Ele insistiu em voltar à escola, mas Bu avisou que a tontura poderia voltar a qualquer momento. No meio de tudo isso, Men percebeu que Ma e Xue fariam a prova hoje. Tao imediatamente correu para se vestir, dizendo que, como aluna exemplar, não podia perder a aula. De repente, a garota se virou, sorriu e desapareceu, deixando claro que toda a escola conhecia seu segredo. Enquanto isso, Xin pediu a Ma para passar para a próxima rodada da prova. Dong era uma adversária forte, dominando o elemento metálico em nível inferior. Su sabia que não seria fácil derrotá-la, mas avançou com suas habilidades, causando danos significativos tanto à adversária quanto a si mesma, que acabou sangrando. Mesmo gastando muito dinheiro, Su percebeu que sem estudo e prática, nada funciona. Para conquistar o elemento relâmpago, ele precisava de muito tempo e esforço. Nesse momento, Ma transformou a mão em um martelo de metal e partiu para o ataque. Xue, no entanto, desviou a tempo e caiu no chão, mas ativou imediatamente o fogo que aumentava sua velocidade, conseguindo escapar da pressão e do ataque do inimigo. Ela então recorreu à próxima habilidade de fogo, queimando tudo ao redor do oponente. Em segundos, o chão estava em chamas, deixando Ma confusa. Ele reclamou que Xin não tinha direito de usar uma técnica tão poderosa. No início do duelo, Dong já estava presa e caiu no chão. Xue percebeu que era hora de atacar, enquanto Su usava a dança da borboleta para confundir a adversária. A jovem tentou se defender, mas seus esforços foram em vão. Xin então preparou um golpe feroz, enquanto Ma erguia um escudo de metal. Xue atacou com toda sua força contra a barreira de metal, mas nenhum golpe surtiu efeito. Dong cultivou o elemento metálico com sucesso e até produziu prata branca. Ainda assim, era cedo demais para que ela vencesse o duelo. Ela então desferiu um golpe esmagador com seu martelo, quebrando a defesa de Shizu. Ela voou para o lado, percebendo que a luta não seria fácil. A plateia reagiu, pedindo que Xin se rendesse, pois dominar Ma significaria entrar em sérios apuros. Mas Bu, como sempre, não pôde deixar de apoiá-la. Surpreso, Su achou que tinha se recuperado, mas Tao ainda avançava. Shaola incentivou a garota a usar seu equipamento de queima, lembrando que a chama derretia metal, mas precisava de habilidade para se virar. Recuperando a autoconfiança, ela partiu em direção à vitória. Ao mesmo tempo, Su não se esquecia da dança da borboleta. Cada golpe seu carregava uma chama aterrorizante que atingia diretamente o alvo. Ele começou a entender a estratégia de Shu e por que ela não desistia. A batalha estava realmente emocionante, com todos dando um máximo para vencer. O locutor notou que Shu conseguiu atrair Ma para a armadilha de chamas novamente. A chama chegou ao nível mágico, derretendo a esfera metálica do inimigo, deixando-o em apuros. Vale lembrar que o estágio mais alto do elemento terra é uma pedra vulcânica, para a água é gelo e para fogo é uma chama mágica. Enquanto Su mantinha a pressão, o jovem mestre gritou que ainda havia energia para extrair. Como mana estava acabando em Shu, ele decidiu usar uma cobra de fogo. Segundos depois, Qin surgiu das chamas sobre o monstro em chamas. Ma ativou seu escudo de metal, mas o fogo ainda derretia tudo, deixando Dong em sério perigo. O rival sabia que não resistiria por muito tempo. Em certo momento, ele caiu em prantos e se rendeu, pedindo que Shu parasse seu ataque. O locutor então anunciou o vencedor, Shu. Todos aplaudiram de pé. O locutor comentou que chorar em batalha é uma vergonha, enquanto Ma ficou completamente abalada, sem entender como havia perdido. A vencedora, radiante, se aproximou de Ma e disse que ela se rendia. O público enlouqueceu, chamando Shu de deusa da chama. Qin correu para abraçar seu amigo Tao, comemorando a vitória. O protagonista reconheceu o esforço da garota com um pequeno gesto e, inesperadamente, Shu deu um beijo no rosto do rapaz. Então, ele pegou a mão dela e se ofereceu para acompanhar Mulan, que também estava no torneio. O rapaz concordou e juntos foram para a tribuna. Mas, de repente, um bloco de gelo
disparou em sua direção. Todos ao redor começaram a gritar, e Mulan também percebeu o perigo, mas não podia ajudá-la, afinal era inimiga. O jovem mestre rapidamente percebeu o risco. Uma pedra monolítica vinha em linha reta sobre eles. Sem pensar, correu, agarrou a garota e pulou para o lado, escapando do impacto. Min ficou boquiaberta. Bu claramente não estava mais num nível básico. Sua velocidade era assustadoramente alta, revelando que Tao escondia seu verdadeiro poder. Shao decidiu investigar. Enquanto isso, alguns alunos gritavam insultos contra o rapaz, mas a maioria estava com medo demais para se atrever a repetir qualquer coisa. Ele pediu que se acalmassem, lembrando que todos queriam assistir à apresentação de Mulan. Enquanto isso, Mulan derrotava seu oponente com apenas 2 golpes, mostrando que estava determinada a vencer o torneio. De repente, ela chamou Su, acenando com a mão, e a garota prometeu se aproximar em breve. Bu ficou surpreso com a rapidez com que elas haviam se tornado amigas. As garotas realmente são misteriosas. Mulan chamou a atenção de Tao, que instantaneamente perdeu o bom humor. Ele explicou que ainda precisava treinar e foi passear com seu fiel cão pelo Parque Cidade do Dragão. O cachorro viu outro cão e começou a agir de forma estranha, latindo e se movimentando freneticamente. Tao, confuso, se aproximou e perguntou: "O que aconteceu? Por que ele reage assim?" Não havia ninguém por perto e todos os outros cães tinham fugido. Então, um homem desconhecido apareceu bem na frente de Shao. Ele usava uma capa e uma máscara parecida com a de um esquilo. Tao suspeitou imediatamente de um ladrão, mas o estranho falou, e algo impressionante aconteceu. Um relâmpago celestial iluminou o local, revelando que era Min. Tao se surpreendeu e se perguntou por que ela tinha começado a suspeitar dele tão cedo. O estranho continuava sendo um mistério para Tao. Sem aviso, lançou um ataque de tempestade, disparando um raio em sua direção. Uma explosão sacudiu a árvore próxima, mas Shao conseguiu saltar para o lado a tempo. O adolescente ficou confuso, tentando decidir se atacava ou apenas escapava. Seu problema: tinha pouco dinheiro para recarregar a conta, e qualquer ataque revelaria seu verdadeiro poder. Wu se escondeu atrás de uma árvore, mas logo se lembrou do conselho da mãe: nunca ficar perto de árvores durante uma tempestade. E claro, o desconhecido atacou justamente a árvore. Tao foi atingido por uma reação em cadeia e ficou atônito. Coco, assustado, simplesmente correu para longe. O estranho percebeu que precisava agir com tudo até vencer. Por alguns segundos, ele se escondeu atrás da árvore, mas não conseguiu encontrar o jovem. Tao, astuto, sentou-se em um galho e deixou um pouco de água na mão. Quando o inimigo atacou, a descarga elétrica voltou contra ele, mostrando que o garoto o havia enganado. O ladrão ergueu a cabeça furioso. "Hoje você vai pagar com sua vida, garoto." Ele disparou uma nova tempestade de raios em direção ao topo da árvore. Tao, extremamente rápido, se escondeu atrás de um tronco largo. O inimigo o perseguiu, tentando impedir que fugisse ou se escondesse, forçando-o a lutar. De repente, o jovem mestre viu seu bicho-papão correndo em sua direção. Ele imediatamente ordenou que Coco fugisse para não ser atingido pela tempestade. Nesse momento, os amigos vieram em seu auxílio. A serpente de fogo Tin avançou contra o estranho, causando uma grande explosão. Huan emergiu da fumaça e ordenou que o inimigo recuasse. Sem pensar 2 vezes, o gordo desferiu um golpe devastador com sua mão de metal. Bu percebeu que Coco realmente tinha corrido para buscar reforços e não o abandonaria em perigo. O desconhecido, por sua vez, mudou de estratégia, ativou sua tecnologia de gelo e lançou blocos congelados contra eles, forçando o grupo a se esquivar rapidamente. Tao deu a ordem para todos dispersar rápido. Shu ficava perdido, sem entender quem ela realmente era. Parecia ter um truque secreto guardado. Shao, com uma tristeza no olhar, comentou que ela nunca poderia nascer na frente dele. E então, eles foram cercados pelo gelo. A garota, estranhamente calma, parecia até feliz por morrer ali junto com ele. De repente, deram as mãos. Min usou muita energia para criar a formação de gelo, mas valeu a pena. Eles viraram blocos de gelo e ficaram sem ação. O sujeito começou a atacar com o dragão de gelo. Mesmo relutante, Shin sabia que precisava morrer se quisesse a pílula divina. Ming, inocente, achava que logo uma das 3 pílulas se transformaria nele, dando-lhe o poder incrível. Enquanto isso, Bu estendeu a língua e começou a derreter o gelo, abrindo um pequeno buraco. Shao continuava destruindo tudo com sua tempestade, enquanto Tao tentava sufocar o gelo usando sua técnica com a língua. Nesse momento, o zíper de
Mina correu na direção dele. O gelo até cedeu um pouco. O jovem mestre percebeu. Precisava salvar todos, mesmo que fosse morrer no processo. Wu entrou em ação com sua habilidade da terra e chamou a atenção para um projétil no céu. Era Sona. Mulan, claro, não podia deixar Shu em apuros e atirou no brutal Shao. O sujeito ficou surpreso. Era uma arma disfarçada de rosa. A garota se colocou na frente dele, com um olhar feroz voltado para Mina. Ela não conseguia acreditar que as zonas ajudariam alguém como tal. O jovem mestre começou a lançar espinhos de gelo nela, mas ela não era boba. Saltou do alto e neutralizou a ameaça da arma. Mulan disse que não sabia quem ele era, mas que poderia facilmente incinerá-lo. Mince ficou chocado com a facilidade com que a garota lidou com o truque perigoso. Os 4 perceberam, não tinham como resistir e precisaram recuar. As zonas gritaram para Tal, chamando-o de covarde e pedindo que a luta continuasse. A garota apontou Wu como o culpado por tudo, mas Tal, de forma surpreendente, elogiou ela e ainda se desculpou pelo mal-entendido do passado. Mulan simplesmente se virou e saiu. Indo para algum lugar desconhecido, Shao, curiosa, perguntou o que ela estava fazendo. A jovem, na real, decidiu usar o fogo para derreter o gelo e salvar a galera. Ela percebeu que Xin conseguia se descongelar sozinho. Xuan também não estava em perigo. Parecia que só ele precisava de ajuda. O adolescente comentou, e seu cachorro também precisava ser salvo. As zonas garantiram que ela cuidaria de Coco. Poucos minutos depois, todos os heróis que estavam congelados já estavam aquecidos pelo fogo de Mulan. Ela então perguntou quem era Shao e por que ele queria matar todo mundo. Shao, sem revelar muito, disse que não tinha ideia. Agora não era a hora de mostrar todas as cartas. Enquanto isso, Coco encontrou a roupa de camuflagem de Mina e arrastou o dono de volta. O adolescente elogiou o amigo peludo e todos se despediram, agradecendo novamente por terem salvado a galera. De volta para casa, Wu e companhia encontraram Feng, que anunciou que seria seu oponente no duelo de amanhã. Xuan, claro, estava interessado em Xin e queria se aproximar, conversar e fazer amizade. Xin aceitou ouvir o que ele tinha a dizer e começou a se preparar para a reunião de amanhã no campo de batalha. O sujeito não conseguia tirar os olhos dela e disse que ela logo se sentiria melhor. Apesar de seu elemento primário ser água, que naturalmente apagaria seu fogo, ele mesmo não entendia por que continuava falando com ela. Su respondeu que isso não mudaria nada. Ela iria amanhã para ver quem era o verdadeiro mestre. O jovem mestre ficou surpreso ao perceber que aquele fanático podia ser um parceiro de combate muito bom. Xuan, por outro lado, pensava que amanhã a jovem se arrependeria da decisão dele e que ele a derrotaria sem piedade. Wu, claro, ficou irritado com a arrogância do adolescente. Vendo Wu fervendo de raiva, Shi correu para acalmar o jovem. Tao perguntou se ela tinha certeza de que ele conseguiria vencer aquele cara. Su explicou que, mesmo com o cultivo no estágio mais alto e o elemento oposto, não podia ter 100% de certeza. Xiao queria ajudar, mas não apenas nesse assunto. De repente, Feng se virou para o rio e começou a absorver a energia da água, preparando-se para o confronto. Nesse momento, uma pedra começou a crescer do chão. Xuan não percebeu e continuou manipulando a água. Pouco depois, a pedra cresceu ainda mais e caiu sobre o corpo do adolescente. Xuan gritou de dor. Ao olhar ao redor, viu alguém excêntrico usando fantasia de bobo e máscara no rosto. Feng perguntou por que ele tinha feito aquilo, mas o Wu ignorou e se autoproclamou o grande paladino, dizendo que Xuan precisava ser punido por suas más ações. O jovem assustado tentou se justificar, dizendo que nunca havia feito mal a ninguém, mas Tao não se abalou e garantiu que a punição ainda viria. No momento mais inesperado, Coco, o cachorro, traiu o dono. Feng comentou que conhecia o cachorro, e Xiao percebeu com uma pontinha de tristeza que a verdadeira personalidade de Coco estava às mostras. Ele começou a dar ordens ao cachorro, pedindo que ficasse no lugar dele e não corresse atrás. Enquanto isso, Xuan finalmente encontrou a pessoa que realmente queria enfrentar. Ele a chamou de sequestrador, mas aquilo não fazia sentido na cabeça de ninguém. O jovem mestre percebeu a situação e entendeu a personalidade do adversário. Então, Xuan declarou que agora iria ensinar uma lição e mostrar seu verdadeiro poder. Num instante, invocou um enorme dragão aquático que avançou para o ataque. O protagonista rapidamente vestiu seu equipamento de proteção terrestre e um gigantesco muro de pedra começou a crescer do chão, bloqueando o impacto. Wu conseguiu conter o golpe de Xuan enquanto a água colidiu com a barreira. Feng ficou boquiaberto com o poder do estranho e comentou que parecia um professor da escola dele. Tao percebeu que a terra podia absorver água. O jovem então criou rapidamente uma lança de gelo.
anunciando que aquele era o nível mais alto do elemento água. Xuan avançou contra Xiao e socou a parede de pedra, mas o impacto no corpo do adolescente não teve efeito. Xuan nem se moveu, mostrando o poder do elemento metal. A lança de gelo se dispersou ao tocar o corpo de ferro do cultivador. O fanático ficou chocado e perguntou como aquilo era possível e quem ele realmente era. O Wu ignorou a pergunta e desferiu um golpe esmagador. Xuan voou para o lado, sem entender como alguém podia controlar dois elementos ao mesmo tempo. Xiao, meio de longe, brincou, chamando-o para tirar a licença médica no dia seguinte. O adolescente era extremamente teimoso e não queria se render. Então, ele tentou criar a maior inundação de dragões, acreditando ingenuamente que isso iria pará-los. Bu usou sua habilidade novamente e subiu até a plataforma de lama, percebendo que a água de Xuan não chegaria à altura necessária. Mesmo assim, Xuan tentou levantar um enorme tsunami. Ele era praticamente um gole de água gigante, mas ainda não conseguia alcançar o nível do mestre desconhecido. Tao comentou que escolheu aquele lugar para a batalha por causa das depressões e colinas. O terreno favorecia a estratégia. Feng, perplexo, se esforçava ao máximo tentando entender quem era aquele oponente poderoso. Com o tempo, Xuan começou a perder energia e não conseguia mais atingir o Wu. Sem saber o que fazer, o adolescente caiu no chão, exausto. Ele nem imaginava que sua vontade de mostrar poder ao Tao seria usada contra ele. De repente, a água do tsunami se afastou da barreira de pedra de Xiao e avançou direto para Feng. Ele foi literalmente arrastado por uma onda enorme, gritando por socorro. Wu, com calma, desceu e pediu que Coco fosse para casa, mas Xuan gritou que não sabia nadar. O jovem mestre achou que era brincadeira. Afinal, o dono do elemento água não sabia nadar? Só que não. Feng começou a afundar de verdade. Então, Coco, o cachorro super esperto, sacudiu a bolsa e correu para o resgate. Nem mesmo Wu esperava que ele fosse tão corajoso. O cão nadou até Xuan, que se segurava pelos próprios cabelos, tentando se arrastar até a margem. Tao elogiou o cachorro e correu ajudar o Ofan, que estava perto, sem perceber que a máscara do adversário ainda estava ali, inerte. Finalmente, conseguiram tirar Xuan da água, de volta à terra firme. Xiao aproveitou para perguntar por que ele não sabia nadar. O jovem respondeu com sua lógica meio bizarra, que qualquer pessoa que jogasse videogames deveria saber nadar. Agradeceu pelo resgate, mas não quis discutir ou refutar a lógica estúpida. Naquele momento, Xuan finalmente viu o rosto de Feng, surpreso. Bu percebeu que uma máscara havia se perdido em algum lugar e que precisava se livrar dela rápido. Mas Feng não era da grande família e Tao não podia machucar inocentes. O sujeito ficou perdido, sem saber o que fazer. Xuan falou baixinho consigo mesmo. Ele era um mestre de uma família do elemento terra e tinha sido atacado recentemente por alguém com dois elementos ao mesmo tempo, então precisava ficar atento. Difícil de acreditar, mas a confusão de Feng realmente não tinha limites. Ele confundia todo mundo. Xuan reclamou que o vilão tinha roubado seu cachorro, mas até Coco mostrou que era mais esperto que ele. Xiao acariciou o amigo peludo e foram voltando devagar. Shen notou que ele tinha a mesma capa do mestre atacado e perguntou onde dava para comprar uma igual. Bu quis saber se ele tomaria remédios no dia seguinte. Feng respondeu que tinha perguntas parecidas com as do sujeito misterioso. No dia seguinte, o torneio continuou. A estudante da área mostrou sua superioridade no campo de batalha. Mulan literalmente brincou com a oponente, disparando uma chuva de projéteis. Uma participante, desviando para o lado, comentou que ela era muito cruel. Ninguém conseguia entender como ela tinha despertado o elemento fogo. Tuan comentou que a cidade do dragão realmente estava cheia de talentos. As zonas inimigas, em pânico, correram para avisar que o elemento fogo não tinha sido despertado e pediram ajuda. O jovem mestre apenas sorriu e respondeu que ainda não era a hora. O juiz percebeu que Roses estava prestes a vencer com suas armas ferozes e convocou o anel e o leque. A plateia vibrou instantaneamente, gritando pelo nome de Tin. Shui ficou visivelmente nervoso, mas Wu sentiu confiança sabendo que a vitória parecia certa. A garota foi a primeira a entrar na arena, mas Suan não apareceu. Ela foi chamada de volta para a batalha, mas ninguém apareceu. De repente, ela gritou e contou a notícia desagradável. Feng estava se fazendo de difícil e Su venceu automaticamente. A garota, indignada, perguntou a Tao por que ele tinha
feito aquilo. Ele, tranquilo, pediu que ela se acalmasse e explicou toda a situação. Xue, curioso, começou a pedir à adolescente que lhe ensinasse como fazer o oponente sentir náuseas repentinas. A jovem não era exatamente famosa por suas habilidades mentais, mas Wu apenas sorriu, tranquilo. Em seguida, Huan e os outros foram chamados para o ringue. O homem gordo comentou que Zhang tinha despertado recentemente o elemento vento e estava um pouco nervoso. Xiao incentivou Zhang a se acalmar, ouvir os conselhos e, com certeza, ele venceria. Xin, animado e também não muito inteligente, agradeceu e se preparou para ir até a arena. Antes disso, Tao colocou algo nas costas da garota. Ela também entrou no campo de batalha para mostrar seu poder. Suan não entendia por que Wu queria que ela virasse as costas e se sentasse, mas decidiu seguir a ordem sem questionar. Afinal, não podia discutir com ele. Os homens notaram a inscrição nas costas dela e começaram a ler. Estava escrito que ele queria que ela se tornasse sua namorada. A jovem, arrogante, respondeu que nunca estaria com um cisne como ele. Depois disso, Yang aplicou o vento nas costas do homem gordo. Xiao imediatamente o encorajou a usar um corpo de metal para recuperar o ataque, algo que Suang, um amigo fiel, começou a fazer. Ele endureceu ainda mais, criando uma camada de aço. Os homens ficaram surpresos. Sua habilidade mais forte nem sequer mexeu com Gina. O homem gordo sentiu apenas uma leve rajada de vento e não se preocupou. Confuso, ele perguntou por que ela ainda não a atacava, deixando a jovem perplexa e atônita. Yang não conseguia entender como aquilo era possível. Tao então ordenou que ela usasse seus equipamentos de espírito de luta para atacar o rival. Sorrindo, Suang se virou para os homens e disse que, se ela não atacaria, ele faria isso primeiro. A jovem começou a chorar, pedindo que ele nem pensasse em se aproximar. Jin, com paciência, garantiu que era gentil com ela e que não tinha nada a temer. No entanto, Jian decidiu sair da arena completamente, percebendo que ela nunca se tornaria sua namorada. O perplexo Zhuang ficou sem entender o que havia acontecido. A apresentação da garota foi simples demais, e o público não entendeu o significado de suas últimas palavras. Naturalmente, ficaram insatisfeitos. O juiz desclassificou a jovem por quebrar as regras e anunciou o veredito final, a vitória de Jian. O homem gordo, feliz, se virou para seu melhor amigo e declarou que tinham vencido. Caminhou alegremente em sua direção, mas Shao o alertou para não correr tão rápido. No final, Huan voou para fora do ringue e caiu com um rugido. Bu conseguiu se esquivar a tempo, e o idiota de Jin não conseguiu segurá-lo. Shen apareceu nesse momento e disse que ninguém ousaria ofender sua irmãzinha. Os homens comentaram que o gordo havia abusado dela. Tao respondeu que, no duelo, todos precisavam confiar em si mesmos, e se não gostassem, tinham o direito de apelar para a administração. Jie empurrou Tao de lado, dizendo que um lutador primitivo não podia falar de igual para igual. Sue então interveio, perguntando se tinha o direito de falar com o dono de uma sessão relâmpago, lembrando que ele tinha fugido assustado do Rei Lobo. Zhang disse que, pelos eventos recentes, tinha permissão para dar sua opinião. A garota repetiu o que Shao havia dito e foi recomendada a contatar a administração do torneio. Chance sorriu e declarou que não venceria a competição de jeito nenhum, mas que logo se encontrariam na arena, e quando chegasse a hora, ela pagaria por tudo. Ele parecia ansioso para lidar com ela. Ele correu para levar sua irmã ofendida, enquanto Su apenas olhou ao redor com ódio. De repente, os homens se viraram, mostrando a língua, percebendo que ele não deveria fazer aquilo. Xin comentou que Ye seria seu próximo teste difícil no torneio. O jovem mestre tranquilo disse para não se preocupar e garantiu que tudo ficaria bem. Enquanto isso, o jovem de aço acordou e se juntou aos amigos. Huang perguntou o que tinha acontecido e sobre o que conversavam. O protagonista disse que nada de especial aconteceu, mas Xiu repreendeu para não ser tão confiante. Xiu ficou sozinho, mas pediu para que ninguém se preocupasse. Então, ele ofereceu sorvete para todos. A plateia comentava sobre uma garota que já havia vencido 5 batalhas seguidas, mas Mansi também não podia ser esquecida. Começaram a discutir entre si, e o incidente quase virou briga. Na lição, Xiao explicou todos os possíveis resultados das lutas, levando em conta os principais elementos dos combatentes. Ele sabia que precisava despertar seu elemento o mais rápido possível, já que Shan iria pressioná-lo de verdade. Entre todos os elementos, sua técnica de vento era incrível, mas o metal sempre
precisava de água. Mesmo com os ataques de gelo sendo fortes, ele decidiu despertar o elemento água. Um pouco depois, Xuan chegou trazendo macarrão, dizendo que agora tinha algum dinheirinho e até precisava pedir comida. O adolescente pediu para que ele não contasse nada, porque todo mundo iria zoar, mas Xuan não teve escolha. Na conta só havia 7 milhões, o suficiente para 5 porções. Para finalmente despertar o elemento, bastava lidar com Jin. Os colegas ainda brincavam dizendo que o homem rico era um macarrão. Xiao percebeu que era uma boa ideia usar o macarrão, já que também chamaria a atenção. Jin ofereceu um tempero especial, dizendo que ficaria ainda mais saboroso. Tao perguntou se havia ovos apimentados, mas Juan respondeu que não tinha dinheiro para isso. No fim da aula, Xiao voltou a pé para casa, sem dinheiro nem para um táxi. Bu nem imaginava que a casa dele fosse tão longe da escola. O garoto mal conseguia respirar, completamente cansado e exausto. A estrada era difícil e nesse momento o mordomo preocupado veio correndo ajudá-lo. O velho perguntou por que ele parecia tão cansado e o que havia acontecido. Xiao, sem fôlego, mal conseguiu responder. De repente, atrás dele, trabalhadores carregavam uma espécie de caixa e pediram para que ele se afastasse. Tao olhou e ficou chocado. Era uma enorme laje. Era a Pedra do Dragão. O mordomo explicou que essa era a herança de combate da família Xiao, passada de geração em geração. Ele comentou que ontem Lightning havia entrado nela e o mestre conseguiu usar a pedra da noite para o dia, embora tenha custado uma fortuna. O jovem pensou: na última vez, o dragão de Jade foi destruído um mês antes do desastre e ninguém consertou. A morte de Tim mudou completamente o rumo dos acontecimentos e afetou todo mundo. Por isso, as 3 grandes famílias deram o primeiro passo e não tinham mais um ano para treinar. Precisavam ficar fortes o mais rápido possível. O mordomo sinalizou que precisava pensar na herança. De repente, Xiao se virou para o tio Fu e perguntou quais coisas valiosas tinham em casa. O velho, confuso, não entendia bem do que ele estava falando. O adolescente percebeu que tinha objetos valiosos em casa que custavam uma fortuna. Então, perguntou ao sistema: ele poderia vender esses objetos? O programa respondeu que sim, porque era equivalente a vender itens que ele já havia comercializado antes. Então, Xiao correu para vender a estátua do leão. O mordomo ficou horrorizado. Para onde foi essa obra de arte? Tao explicou que agora cuidaria da segurança da família e agradeceu pelo serviço de tantos anos, vendendo a estátua. O velho ligou para o pai, contando como o filho estava usando técnicas para vender objetos valiosos e até itens demoníacos pela casa. Gan pensou que era apenas uma ilusão, que Xiao estava acostumado a gastar dinheiro. Wu continuou se livrando do lixo e foi até a garagem, planejando vender vários carros. Ele entrou, examinou cada veículo e, ao tocar em um deles, o carro desapareceu instantaneamente. Xiao percebeu que todos os carros podiam ser vendidos. Ele ria como uma criança, vendo seu saldo crescer para dezenas de milhões. Chegou então a um dos carros favoritos do pai, um Chepec Shannon, modelo do ano. Xiao entendeu na hora. Se vendesse aquele carro, seu pai ficaria furioso. Mas de que adianta um produtor se não consegue proteger sua própria família? Nesse sentido, o carro sofreu o mesmo destino que toda a garagem multimilionária. Enquanto isso, o soldado enfurecido chegou correndo atrás do filho. O velho declarou que o desfalque era inaceitável para a família e que ele não poderia continuar assim. Ao perceber a garagem vazia, seu pai ficou furioso, perguntando onde estavam todos os carros. Fu decidiu punir o garoto mimado, acenando com a mão dizendo que não conseguia lidar com aquilo. Xiao respondeu que sua mãe já havia ido e que ninguém mais poderia protegê-lo. De repente, Wu congelou no lugar, segurando a cabeça e refletindo sobre os possíveis pecados de sua vida passada. Tao explicou que tudo aquilo era pelo bem da família. O pai, perplexo e furioso, perguntou o que ele estava fazendo e como poderia ajudá-los no futuro. Nesse momento, o protagonista se aproximou calmamente do seu Maybach onde Fu estava. Guy perguntou o que ele faria. Em um segundo, o carro desapareceu e o jovem recebeu cerca de 1 bilhão por ele. O velho caiu no chão, sem acreditar que poderia ter um filho assim. Um ataque cardíaco leve quase aconteceu. Enquanto isso, Sheng estava no carro, feliz, tirando um cigarro do maço. De repente, um muro de pedra surgiu do chão bem à sua frente. O carro bateu no muro, soltando fumaça, e Ji ficou chocado, sem entender como aquilo aconteceu. Bu decidiu tornar a área montanhosa de propósito para que não houvesse vento, querendo acabar com ele. Tao surgiu repentinamente à frente e declarou que aquela estrada era dele. As pessoas começaram a sair do carro, e Xiao não conseguia entender por que havia tantos deles. Sheng comentou que só podia imaginar como
tinham lidado com os fanáticos. Vários capangas da família Yang correram para atacar o adolescente usando suas habilidades de vento. Um dos membros declarou que não tinha encontrado resistência até agora, mas que agora veria o verdadeiro poder do vento. Nesse instante, Bu ativou estruturas de pedra que começaram a crescer do chão, causando danos consideráveis. Tao percebeu que poderia se mover livremente entre os obstáculos, pronto para o próximo movimento. Os capangas correram para atacar Xiao, mas ele imediatamente ergueu duas paredes de pedra bem na frente deles. Seus golpes poderosos bateram nas estruturas de terra e foram totalmente neutralizados. Mas o jovem mestre já estava do outro lado, tranquilo. Ele entendia que o elemento terra era ilimitado, mas suas propriedades defensivas deixavam a desejar. Os cultivadores perceberam que não conseguiriam feri-lo com ataques de terra. Xia chamou-os à ação sem perder tempo com conversas inúteis. Ele também queria descobrir quem era aquele jovem misterioso. Os adversários, então, usaram suas habilidades mais poderosas contra ele. De um lado, um enorme tornado. Do outro, um vórtice mágico. Xia percebeu a seriedade dos ataques e se preparou. Nesse momento, um vento forte arrancou sua máscara, revelando seu rosto. Os homens perceberam que sua fisionomia lembrava muito a de Tao. Xi ficou surpreso com a suposição, sem acreditar que uma criança primitiva pudesse ser tão forte. Enquanto isso, Xiao mostrou toda a sua força. Até os cultivadores mais experientes notaram sua velocidade. O tornado passou por ele, mas o jovem mestre nem se moveu, protegendo-se com um corpo dourado. Todos ficaram em choque. O garoto possuía dois elementos, incluindo o ouro, o mais poderoso. Xiao avançou para mostrar seu verdadeiro poder, atingindo o chão. O terreno sob os pés dos cultivadores se abriu e todos caíram em um buraco profundo, percebendo que aquele jovem tinha habilidades de nível supremo. Geza correu para escapar do campo de batalha enquanto os homens gritavam para que salvasse seus familiares. Shan conseguiu fugir em direção desconhecida. Yang anunciou que cuidaria de tudo, mas percebeu que mesmo os mestres do elemento vento não eram páreo para aquela garota autoconfiante. Xiao entendeu que ele sabia o quanto seu irmão a amava e exibiu seus punhos dourados com ouro. Naturalmente, os homens não deixaram de notar a cena impressionante. Percebendo quem teria que enfrentar, Tao ativou seu escudo de vento. Ele então aplicou a estaca dourada de 8º nível, capaz de destruir qualquer barreira mágica. De repente, a jovem começou a chorar e caiu no chão, algo que Xiao não esperava. Ela disse estar com muito medo. O protagonista parou de atacar imediatamente, mas os irmãos encorajaram-a a não desistir, garantindo que poderiam curar seus ferimentos. Shan, do lado de fora, apenas observava, sentindo sua impotência. Enquanto isso, Yang rastejou chorando até seu irmão covarde. Wu a agrediu e a jogou no poço, dizendo que odiava toda a família. Riego assegurou, prometendo vingança contra aquele canalha. Nervoso, Wu finalmente se animou e disse que o sujeito deveria morrer. Os irmãos começaram a encorajá-lo, motivando-o a enfrentar o inimigo. Shan começou a ativar suas habilidades e um vento forte varreu o distrito.